Olá pessoal, eu sou a Rebeca, uma das pastoras da CD Vida. Muito feliz de ter você aqui de novo. Hoje a gente vai ver mais um pouquinho novos livros, né? Ver de Deuteronômio 13 até Josué 4. O livro de Deuteronômio segue com as leis dadas a Deus para o povo. Essas leis, elas precisavam ser cumpridas e elas demonstravam que Deus estava organizando, iniciando uma nação. Aquela nação estava sendo construída e como uma nação que é construída, ela precisa de leis. Ela precisa de leis para que a sociedade funcione e ela precisa de leis para que o relacionamento com Deus funcione. A gente não pode esquecer que a gente está falando de Israel, o povo de Deus, o povo que representava Deus. Ou seja, eles precisavam representar a essência de Deus e a santidade de Deus no meio dos outros povos. Então, muitas vezes, a gente olha para essas leis e para as punições com o nosso óculos do século XXI e a nossa justiça e fala, meu Deus, isso é muito severo, isso é muito cruel. Mas a gente precisa lembrar que esse livro faz parte de um contexto histórico, em que nesse contexto histórico, mesmo em outros povos, essas punições, essa severidade eram muito comuns. Principalmente em uma sociedade que estava sendo construída, em uma sociedade que a santidade era exigida. Outra coisa muito interessante é que a gente precisa considerar que existia uma aliança. Essa aliança entre Deus e o povo. Isso significava que haviam deveres de ambas partes. Ambos tinham deveres. O dever de manter os mandamentos, de cumprir os mandamentos. Esse era o dever do povo, ter um relacionamento de santidade com Deus. Enquanto o dever de Deus era ser Deus deles, era estar com eles em todos os momentos, estar à frente e cumprir as suas promessas. Mesmo que a gente veja muita severidade nessas leis, é muito interessante quando a gente percebe o amor e a bondade e a justiça de Deus no meio delas também. É interessante ver por diversas vezes Deus cuidando do marginalizado, Deus cuidando do estrangeiro, do órfão e da viúva, daqueles que não tinham recursos e que não tinham como conseguir recursos, eles não tinham como se sustentar. E por isso Deus ordena que o povo cuide dessas pessoas, que o povo dê a eles, divida com eles, faça por eles. Deus não permite que eles sejam abandonados, que eles sejam deixados de lado, que eles sejam miseráveis. Deus pede que o povo reparta, Deus pede que o povo cuide e várias leis têm um pouco disso. A lei sobre o perdão das dívidas, a lei do jubileu, que você deveria devolver as terras. Tudo isso é um cuidado de Deus, é um cuidado de Deus com a sociedade que Ele está criando. E Deus usa o seu povo, Deus usa aqueles que podem, o seu povo, para cuidar e acolher daqueles mais frágeis, daqueles que não têm condições. Da mesma forma, os levitas também comiam dos dízimos e das ofertas que eram trazidos. A gente precisa relembrar que as tribos são divididas de acordo com a descendência de Jacó. Cada filho de Jacó, né? Eram 12 filhos, eles têm descendências e esses deles vêm as tribos. Uma dessas tribos é a tribo de Levi, os levitas. Só que os levitas, diferente das outras tribos, eles foram separados. Eles foram separados para cuidar do tabernáculo, para cuidar do relacionamento do povo com Deus, para cuidar do culto a Deus. E por isso, eles não tinham herança, eles não tinham terra, eles não tinham salário. O que eles tinham era exatamente a tarefa de cuidar, a tarefa de estar na presença de Deus e levar o povo à presença de Deus. Por isso era dever do povo de Israel sustentar essas pessoas, sustentar os levitas, dar de comer para eles, dar de vestir a eles. Isso era um dever da sociedade. Deuteronômio também fala sobre dízimo. O dízimo é trazido em Deuteronômio e é muito interessante a forma como isso é posto. O dízimo, ele deveria ser, toda a colheita, ele deveria ser separado e levado até a presença de Deus. E na presença de Deus, com muita gratidão e muita alegria, aqueles que levaram o dízimo deveriam se sentar e comer dele. Aquele que levou e a sua família, em conjunto, deveriam participar de um momento de mesa de celebração com o dízimo que foi levado. Assim também, a cada 3 anos, todos deveriam levar os seus dízimos até a presença de Deus. Esse dízimo seria armazenado para que o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita
pudessem ter o sustento durante esse período. Eles comeriam daquilo que era levado e armazenado. Tudo isso acontecia na presença de Deus, tudo isso acontecia como comunhão, em forma de comunhão, em momentos de comunhão na presença de Deus, para que eles sempre se lembrassem a quem eles deveriam ser gratos. Outra lei muito importante que a gente precisa lembrar, principalmente para futuras histórias, né, que a gente ainda vai passar, é a lei que dizia que, caso uma mulher fosse viúva e essa mulher não tivesse tido filhos do seu marido, ela deveria se casar com o irmão do marido dela. E o primeiro filho do casal deveria ser considerado filho do falecido. Então deveria levar o nome do falecido e ser considerado filho dele, para que a descendência dele continuasse, para que não morresse com ele. A descendência para Israel é uma parte muito importante, as gerações são muito importantes. Você saber quem é o seu antepassado, porque a história do seu antepassado é a sua história. É assim que Israel entende. Israel entende que eles são a história que os seus antepassados já viveram. O povo é constantemente lembrado sobre de onde eles foram tirados, de onde Deus os tirou e a forma como ele estava cumprindo dia após dia a promessa que ele havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel estava vivendo essa promessa na pele naquele momento. E era importante que eles lembrassem e passassem isso de geração para geração. Os filhos deles deveriam ser lembrados disso para que eles não se desviassem. Para que Deus, aquele Deus que foi conhecido por Abraão, Isaque e Jacó, revivesse sempre na memória dos filhos deles. Para que eles não se esquecessem tudo que Deus já havia feito na história deles. E por isso eles deveriam ser lembrados constantemente. Claramente, Deus já sabia que mesmo com tantas lembranças, mesmo que Deus repetisse a esse povo e enviasse profetas que repetissem a eles sobre de onde eles foram tirados, da escravidão que eles foram tirados, ainda assim o povo se rebelaria, o povo adoraria outros deuses. Mas era essencial que culturalmente, socialmente, essa história fosse repetida de geração em geração constantemente. No final de Deuteronômio, a gente vê uma parte extremamente emocionante, que é a morte de Moisés. Como a gente viu anteriormente, Moisés não foi permitido que ele entrasse na terra, não foi permitido a Moisés que entrasse na terra. E assim, Deus permite que Moisés veja Canaã, mesmo não entrando, Moisés pode ver a terra que ele esperou por tantos anos. Então Moisés morre. O maior profeta de Israel, aquele que viu Deus face a face. Deus reafirma a promessa dele com Josué, reafirma que estaria com ele, assim como ele esteve com Moisés, estaria com Josué, e eles entrariam na terra prometida. Logo que são enviados espiões para a terra de Jericó, já no comecinho da entrada deles em Canaã, são enviados espiões para Jericó, e esses espiões são descobertos e protegidos por uma prostituta chamada Raabe. Raabe demonstra que ela conhece a Deus de Israel, ela conhece o Deus de Israel, ela sabe quem ela é e ela teme a esse Deus. E Raabe diz para eles que o povo está aterrorizado, porque eles já sabem quem é o Deus de Israel e eles já sabem que o Deus de Israel deu aquela terra a eles. E se o Deus de Israel deu aquela terra a eles, ninguém poderia impedir. É muito interessante a gente lembrar lá em Números, quando os 12 espiões vão até a terra e ficam aterrorizados por causa do tamanho das pessoas, por causa dos guerreiros que eles tinham, que seria impossível conquistar aquela terra. E agora a gente vê que, na verdade, os outros povos temiam ao Deus de Israel, porque ele já tinha demonstrado o quanto ele era poderoso, abrindo o Mar Vermelho, derrotando os reis. A história do Deus de Israel era conhecida entre as nações, e o povo temia isso. Os israelitas então começam a caminhada, agora todo o povo começa a caminhada em direção a Jericó. E o Rio Jordão se abre para que eles passem. E depois que eles passam, o Rio Jordão se fecha. E é nesses momentos em que o povo vai percebendo como Deus sempre cuidou de todas as coisas, agora que eles estão diante da terra que seria deles. E assim a gente finaliza mais uma semana de leitura bíblica. Espero que você esteja acompanhando, esteja conseguindo aproveitar desse momento, esteja conseguindo ter encontros com Deus nos seus momentos de leitura bíblica. Até a próxima semana!